Na reflexão que o Montaigne faz, né, a gente vinha falando, ele procura eliminar a intranquilidade e explicar que é preciso considerar todas as coisas do mundo como passageiras, né? Então, mais uma vez explicando, o Montaigne ele propõe que as pessoas fiquem calmas, digamos assim, né? E também lembrar que muitas coisas, né, problemas que as pessoas passam, ele propõe que você lembre que o seu problema ele é passageiro, que ele não vai ficar lá o tempo todo, né? E aí, a partir do momento que você lembra disso, que você fica mais tranquilo e você lembra que a situação ela é passageira, isso, de acordo com o Montaigne, te dá lucidez para que você seja mais humilde, né? E possivelmente, dentro dessa situação, você pode, inclusive, ser mais feliz, certo? Do ponto de vista prático, o que é que o Montaigne propõe para você, né? O que é que ele propõe? Ele propõe que, se você estiver diante de um determinado problema, você fique tranquilo, busque ficar tranquilo, entendendo que aquele problema ele é passageiro, e aí dessa forma, o que vai acontecer? Você fica mais humilde diante daquela situação, e como você percebe, né, que não pode fazer muita coisa, digamos assim, você consegue inclusive ser mais feliz naquele momento, apesar da situação, né, apesar do problema, certo? Então é mais ou menos isso que ele propõe. Uma forma de viver sabiamente, portanto, de acordo com Montaigne, é desejar nada além do que temos aqui e agora, né? Ou seja, uma forma sábia para você viver é você não criar uma expectativa em relação ao futuro, por exemplo, né? É você estar satisfeito com o seu momento, né? É você estar satisfeito com aquele momento, certo? Porque digamos, se você criar expectativas em relação ao futuro, né? Você vai ficar triste, né? Certo? Isso de acordo com o Montaigne, tá bom? Lembrando que isso aqui são as colocações dele. Assim, nós devemos esperar um pouco menos, lamentar menos e principalmente amar mais, né? Que é o principal ponto da filosofia do Montaigne. Ou seja, esperar menos, criar menos expectativa, né? Lamentar menos e principalmente amar mais, né? Ou seja, viver aquele momento, ser mais intenso, enfim, né? Ser sábio para alguns filósofos contemporâneos é nunca pensar em como a vida poderia ser ou como ela será, é aceitá-la como ela é agora, né? Ou seja, mais uma vez, para alguns filósofos contemporâneos existe essa perspectiva de que a sabedoria está relacionada com aceitar a vida como ela é neste momento, certo? No momento atual, certo? Então, essa é uma das perspectivas propostas pelo Nietzsche, proposta no século XVI pelo Montaigne também, certo? Lembrando que o Montaigne é um filósofo moderno, pensador moderno, e o Nietzsche é um pensador contemporâneo, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Deixa eu só dar uma recapitulada rápida aqui para vocês, para não ficar nenhuma dúvida, né? Em primeiro lugar, ele pergunta para a gente se existe um caminho ideal para viver a existência, né? Beleza? E aí tem quatro contextos, né? Em primeiro lugar, filosofia grega antiga, ela propunha que viver em sabedoria estava relacionado com viver em harmonia com o cosmos, em viver em harmonia com o universo, tá bom? Isso para os filósofos antigos, né? Você viver ali em concordância com o universo, você se encaixar no universo, digamos assim. Já na filosofia medieval, a ideia de sabedoria, de viver de forma sábia, está relacionada com a proximidade do homem com Deus, né? Então, confiando na capacidade de Deus que ele tem de nos amar e de cuidar do nosso destino, né? Ou seja, com base na perspectiva da filosofia medieval, viver com sabedoria significa confiar no cuidado de Deus, tá bom? Confiar no amor e no cuidado de Deus. Na filosofia moderna, que começa lá durante o Renascimento Cultural, a perspectiva de viver com sabedoria está relacionada com a ideia de racionalidade, certo? Ou seja, o homem, para viver de forma sábia, ele se apoiaria na razão, né? No pensamento racional, beleza? Essa é a perspectiva da filosofia moderna. E aí vem os filósofos contemporâneos e eles vão dizer o seguinte: nós questionamos essa capacidade do homem ser racional, certo? E nós questionamos também essa ideia de que o homem pode viver de forma sábia com base nessa razão, né? Mas aí, isso não significa que eles deixaram de acreditar que o homem pode sim buscar viver de forma sábia, né?
Pelo contrário, eles continuaram buscando uma resposta para dizer como o homem poderia buscar essa sabedoria para a sua vida. E as respostas que ele vai propor, o conteúdo vai propor para a gente, vem através do Nietzsche e através do Montaigne, certo? E aí, qual é qual é a perspectiva, né, desses dois filósofos? Em primeiro lugar, gira em torno de compreender o que seria viver sabiamente mesmo com todas as limitações humanas, né? Então, como é viver de forma sábia, mesmo considerando todas as limitações que o ser humano tem? Um exemplo disso vai ser o Nietzsche, como eu já falei para vocês. E o Nietzsche ele tem dois conceitos, né? Em primeiro lugar, o Nietzsche propõe que você faça essa pergunta aqui para você quando você pensar em fazer alguma coisa. Eu desejo viver isso infinitas vezes? E aí ele diz, se a resposta for sim, você pode sim tomar essa decisão e fazer essa escolha, certo? E aí o que o Nietzsche propõe ainda? Que você mantenha a coerência em relação às escolhas que você faz, certo? Seguindo a isso, o Nietzsche ele vai criar o conceito de amor fati, né? O que significa esse amor fati, certo? A gente vai tentar responder para vocês aqui mais uma vez, né? Significa o quê? Significa estar relacionado com a ideia de viver o momento, tá bom? O amor fati está relacionado com a ideia de viver o momento sem pensar no passado e nem se preocupar com o futuro, né? Ou seja, viver o momento. E aí o Nietzsche vai dizer que isso, quando você vive dessa forma, é como se você estivesse, né, vivendo já a sua eternidade particular, seguindo, né? Então, outra coisa, né? O Nietzsche ele vai dizer isso, que você fica tranquilo quando você não se preocupa com as coisas do passado, quando você para de ter remorso, por exemplo, e você não fica tão preocupado em relação com as coisas do futuro, isso você atinge um estado de tranquilidade, digamos assim, e aí sim você consegue ser sábio. Já o Michel Montaigne, né, ele vai mais ou menos na mesma lógica do Nietzsche. Em que sentido? No sentido de você olhar para o universo, entender a grandiosidade do universo e perceber o quanto você é insignificante, né? É isso que o Nietzsche propõe para a gente. Depois que você percebe que o quanto você é pequeno diante do universo, você atinge um estado de tranquilidade, digamos assim. É aquela coisa, né? Rapaz, tem um caminhão indo na sua direção, você não consegue parar ele, então você não consegue fazer nada, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Então, depois que você atinge essa perspectiva de ver quanto a gente é pequeno em relação ao universo, o Montaigne vai dizer que a gente atinge o estado de ânimo, de prudência em todas as coisas, né? Porque a gente percebe que é muito pequeno. E aí o que vai acontecer? Essa percepção de entender a grandiosidade do universo, ela permite de perceber o quanto nós somos pequenos e insignificantes, ela vai permitir ao ser humano perceber o quanto, desenvolver a capacidade que nós entendemos que nós não somos melhores do que ninguém, né? A gente compreende a grandiosidade do universo e isso me impede de ter aquele pensamento soberbo de achar que eu sou melhor do que outra pessoa, certo? A gente nos leva a isso. Por conta disso, a gente fica mais tranquilo e tem a possibilidade de ser mais feliz. Outra coisa que o Montaigne vai propor, e aqui já para finalizar, você precisa entender o mundo como o problema, né? O problema ele precisa ser visto como algo que é passageiro, né? A gente precisa entender as coisas como algo passageiro, tá bom? Precisa eliminar as intranquilidades da vida, certo? E aí dessa forma existe inclusive a possibilidade de a gente ser mais feliz, certo? Evitando essas preocupações, né? Além disso, o que o Montaigne propõe para que você viva de forma mais sábia? Ele propõe que nós devemos esperar um pouco menos, ou seja, criar menos expectativas. Precisamos lamentar menos também em relação ao que já aconteceu. E por fim, nós devemos amar mais, né? Ou seja, essa é a proposta de... E aí, em relação à realidade, o Montaigne vai dizer o seguinte: nós devemos aceitá-la como ela é agora, né? Em vez de tentar ficar pensando em como ela poderia ser, certo? Essa é uma das essências do Nietzsche e do Montaigne quando eles propõem uma vida mais feliz para as pessoas. Não pensar na realidade como ela poderia ser,
Não pensar que eu poderia ter feito diferente no passado, mas aceitar a realidade como ela é agora, né? E aí dessa forma ficar mais tranquilo e aí sim ter uma vida mais sábia, digamos assim. Então são as duas propostas desses dois caras, tá bom? É isso. E como sempre vai ficar atividade para vocês. Um abraço a todos.